Oi, turma. Olá, primeiros anos. Hoje estou passando aqui um pouco mais rápido, serei um pouco mais breve, porque hoje nós vamos só olhar para a nossa última atividade e encerrar o nosso tema do bimestre, que é o tema do lazer. Nós fizemos uma caminhada longa para entender sobre as manifestações esportivas, entender as classificações dos esportes, o que é o esporte participação, o que é o esporte educação, o que é o esporte performance, até a gente dar conta de olhar para esse esporte participação, que era o objetivo principal desse nosso momento até aqui, dessa nossa caminhada até aqui, para entender o que seria, então, essas manifestações, no caso esportiva, mas vamos chamar de práticas corporais, no campo da classificação do esporte participação, que a gente conseguiu definir bem como aquelas práticas esportivas que estão comprometidas com o tempo livre, com um descompromisso em relação a uma objetividade, a uma função em relação ao esporte que é focada na inclusão, que é focada na participação de todos nessa prática esportiva ou prática corporal diversa. Então a gente entendeu o que era esporte participação, esporte educação e esporte performance, o esporte de alto rendimento. Cabe a gente observar que no esporte participação, talvez o termo esporte sempre nos vincule a algo que seja competitivo, a algo que seja muito rigoroso em relação às regras, mas no esporte participação, quando a gente analisa isso é de certa forma desconstruído, porque o que vale nesse espaço e nesse momento é a participação, é o envolvimento de todos, de todas, nas diversas práticas corporais. Então, quando a gente fala esporte e participação, a gente está falando das práticas corporais, de certa forma, que estão vinculadas a um tempo livre, que estão vinculadas, a um tempo que nós podemos dedicar à não rigorosidade das regras, à não competitividade, né, à cooperação, à participação de todos, à inclusão. E quando nós chegamos aí, então, nós começamos a tentar entender, fizemos um movimento de entender, então, o que seria, em que momento esse esporte de participação aconteceria e em quais locais isso poderia acontecer. E aí nós chegamos, então, ao tema do lazer. Para dar conta de entender o que é o tema do lazer, a gente deu conta de alguns conceitos, né? Entender o que é tempo livre, entender quando isso acontece, para que isso acontece, quem tem acesso ao lazer, o que seria lazer, qual a diferença de ócio, lazer e tempo livre, né? E nós fizemos algumas leituras e discussões em salas e até o último momento, né, que foi na semana retrasada, nós então finalizamos essa parte para tentar olhar para isso, né, ainda que à distância, com um documentário Ócio, Lazer e Tempo Livre, produzido pelo Sesc TV, o qual eu tive contato recentemente e que coube muito bem para esse momento nosso. E aí eu encaminhei uma atividade para vocês, que é exatamente essa atividade que vai aparecer aí na tela, da semana retrasada. Era para assistir o documentário, e esse documentário traz uma discussão entre vários acadêmicos que têm dedicado seus estudos a entender esse fenômeno do lazer, ou o fenômeno do ócio, do tempo livre, do lazer, e que nos colabora com a gente, né, no sentido de entender o que é isso. E eu encaminhei esse documentário para que você assistisse e que respondessem algumas questões, 4 questões, né? São 3 para serem resolvidas aí no caderno de vocês, na atividade de vocês, e uma para a interação no fórum. E eu já adianto que a interação foi muito boa, né? Tiveram ótimos comentários, algumas análises sobre o que viram, o que ouviram, o que perceberam sobre as diferenças do entendimento do que é ócio, o que é lazer, o que é tempo livre, mas também a que serve cada um desses conceitos, né? Desses entendimentos. A que tempo isso também diz respeito, né? O que é lazer no tempo de hoje, o que é o lazer no tempo de um sistema de consumo, como é o sistema capitalista. E aí eu encaminhei 3 perguntinhas para vocês responderem sobre o material. A primeira é se existe diferença entre ócio, lazer e tempo livre. Eu acho que fica bem evidente que há diferenças no entendimento sobre isso, inclusive diferenças em acadêmicos diferentes, né, professores diferentes no documentário, trazem perspectivas um pouco diferentes, mas que de certa forma também mostra que
há algumas diferenças em relação ao entendimento conceitual de cada uma delas, né? E, resumidamente, o ócio, né, nos apresentado, tem a ver com um tempo que não tem vínculo com a produção alguma. É um tempo que nós temos, não somente um tempo, mas um momento que nós temos para nos dedicarmos a nós mesmos. Que seja para uma formação humana, uma formação mais ampla, mas que seja para não fazer nada. Seja contemplativo, que seja para lermos algo. É um tempo que está dedicado e sem a rigorosidade da produção, do rendimento. Quando a gente contrapõe o ócio com o significado de lazer, pode até parecer algo muito parecido. Pode até nos remeter a algum sentido muito parecido. Mas há elementos sutis que fazem com que a gente perceba a diferença. O lazer hoje, no nosso entendimento hoje, ele está vinculado ao modelo de produção que é o que nós temos. Ou seja, as atividades voltadas para o lazer, geralmente as atividades que a gente dedica ao lazer, estão vinculadas à formação de um corpo mais com rendimento, por exemplo, a prática de atividade física, um esporte que a gente pratica com os amigos, uma prática esportiva como é o esporte de participação, ou atividades que vão trazer para a gente alguma reflexão que pode refletir numa produção de algo para a nossa vida. Então, o lazer ele tem esse vínculo com o modelo de produção. Ele é funcionalista, né? E, além de tudo, o lazer, no nosso sistema que nós vivemos, ele está muito vinculado ao consumo. Então, é muito difícil a gente desvincular as práticas de lazer, como, por exemplo, assistir um filme, como, por exemplo, jogar uma bola, praticar uma atividade física, sem pensar em consumo. Então, o lazer tem esse elemento, ele é atual. Ele tem vínculo, ele tem relação com o sistema em que nós pertencemos hoje, em que nós estamos hoje na nossa história, que é o consumo, que é o sistema capitalista. Então, pensar no lazer implica em pensar nessas questões. E aí nos remete, por exemplo, à necessidade de pensarmos em políticas de lazer, em políticas em que o Estado participe, através de políticas públicas, na elaboração de propostas para que a população em geral tenha acesso a atividades que proporcionem à população esses benefícios, vamos dizer assim, que o lazer nos proporciona de certa forma, mas ainda que voltado para esse sistema. Mas que também nos dê a possibilidade da escolha de repente, nos retermos no momento, no nosso tempo livre, a atividades que nos farão bem, sem que necessariamente isso traga um retorno à comunidade, à sociedade. Então, esse é o principal elemento que vai nos ajudar a identificar isso. Alguns colegas colocaram nos fóruns vários questionamentos sobre isso, e foi muito interessante. Já outros colocaram ali algumas percepções ainda um pouco superficiais, sutis, mas que é uma caminhada interessante. Dá para perceber que houve elaboração sobre quais essas diferenças. Não tem como a gente analisar esses conceitos sem entender historicamente o que foi cada um deles, o que representa cada um deles e qual é a essência de cada um deles. Esse que é o ponto. E aí a segunda questão é se o tempo livre é um tempo disponível a todos os trabalhadores, e aí a gente consegue fazer uma análise ao assistir o vídeo, mas também pensar em grupos próximos a nós, a nossa família, pai, mãe, tios, primos. Alguns trabalham um pouco mais, outros trabalham um pouco menos, em diversas profissões, com a profissão de professor, tem professor que trabalha em 3 períodos, tem professor que trabalha em 2, tem professor que trabalha em 2 períodos, ou professor que trabalha em 2 períodos, mas tem as obrigações em casa, para além do trabalho. Então, pensar na disponibilidade desse tempo livre é fazer com que a gente olhe para essa organização nossa social em relação ao tempo para as outras obrigações. O que nós temos de tempo disponível para nós e o que nós temos de tempo disponível para as outras obrigações, como obrigações domésticas, obrigações no campo do trabalho produtivo, né? A nossa relação empregado-empregador. E é isso. Então, a segunda questão é nesse sentido. E a terceira questão, né, para vocês refletirem em relação a esse período que nós estamos passando. Nós estamos passando por uma situação de distanciamento social, longe da escola, longe do contato social. E aí a pergunta é se nesse período, né, de afastamento social, em que precisamos manter dentro de nossas residências o mínimo de contato possível,
o que tem feito, né, no seu tempo livre. É possível, a gente consegue perceber o que a gente tem de tempo livre, estando quase que meio que misturado com as obrigações domésticas, obrigações da vida cotidiana, né? Ou dividindo o tempo do estudo com o tempo das obrigações domésticas. É possível olhar para isso e perceber o que você tem feito nesse tempo livre? Tem feito alguma coisa? Então, é uma questão, de certa forma, pessoal, mas precisa entender o que é o tempo livre. Então, essas foram as 3 questões. Essa terceira questão muito mais reflexiva nesse sentido, para ver se há um entendimento sobre o que é o tempo livre, então. E nós vamos encerrando por aqui, né? Nós vamos encerrando a última questão, que era a 4ª questão, era para ser feita no GR8, no nosso sistema, mas era uma questão de reflexiva mesmo, né? Subjetiva, era uma análise, até recebi críticas sobre o tamanho do documentário, concordo que é um documentário que é um tempo um pouco mais longo, mas que não é nada também difícil de organizarmos, até um exercício para que a gente consiga, de certa forma, olhar para muitos materiais que estão disponíveis nas redes, como aquele próprio site do Sesc TV, que tem outros documentários, são maravilhosos, são ótimos, para que a gente até desconecte mesmo dessa discussão toda sobre essa doença, né, que paira sobre a nossa comunidade, nossa sociedade, e também as questões relacionadas ao estudo, que acabam nos estressando um pouco mais, né, cansando um pouco mais. Então, aquele site, o Sesc TV, ele traz muitos documentários de temas diversos que vale muito a pena a gente ocupar o tempo. Agora, esse que eu apresentei, ele tem relação com o nosso tema, que era para fechar o bimestre, entendendo, então, o que é, de certa forma, o lazer. O que é esse fenômeno. Nós vamos voltar a falar sobre isso em outros momentos, né, ao longo do ensino médio, isso vai aparecer, mas eu acho que a gente conseguiu fechar bem o conceito e conseguiu fechar bem esse entendimento. Tá? Então, nós vamos encerrando por aqui. O nosso próximo tema é entender, então, o que é saúde, num conceito mais amplo, e qual a relação da saúde com a atividade física, que é o nosso objeto de estudo, que é do nosso componente curricular, que é a educação física. Então, vamos entender a saúde nessa relação com a atividade física. Boa semana a vocês. Aproveitem e usem o tempo de vocês, o tempo livre, para vocês, não só no sentido de produzir algo, né? Não se cobrem tanto de ter que fazer algo nesse período de quarentena. Estudem o que precisam estudar, dediquem às atividades, mas também dediquem a parte do tempo livre de vocês àquilo que vocês gostam de fazer, a reflexões interiores, reflexões com vocês mesmos. E se quiserem produzir algo também, produzam, estudem, há muitos cursos pela internet, mas olhem para isso com cuidado. Um abraço, fiquem bem e boa semana a todos. Até semana que vem.